A história começa com Wang Bin. Ele é um estudante universitário que tem um bom desempenho acadêmico e tem até uma boa aparência que faz com que ele seja popular entre as garotas. No entanto, ele somente tem olhos para sua namorada Zhao Qian, que é a garota mais bonita da faculdade. Todavia, a vida de Wang Bin não é fácil, pois ele não vem de uma família rica. Por isso tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Ele faz todo tipo de trabalho, seja um tutor, garçom de restaurantes ou até mesmo entregador de recados. Entretanto, não importa quanto ele trabalhe, ele gasta tudo em encontros para agradar sua namorada, na frente de seu computador, logo após conseguir finalizar um jogo de terror. Ele é parabenizado em ter passado no teste com o menor tempo já feito e coletado a maior quantidade de recursos. Por causa disso, ele recebe a proposta de viajar para um mundo apocalíptico. Ele é avisado que caso aceite ele pode correr risco de vida, pois caso morra no mundo apocalíptico ele não será capaz de retornar ao mundo real. Contudo, o lembrete informa que quanto maior for o perigo, maior será os ganhos. Então pergunta se ele aceita. O peixe morre pela boca, o que destrói o homem é ganância. Mas para quem está na merda quase tudo é válido. Ele ao ler tudo fica pensando se deve ir ou não. Depois de pensar um pouco decide aceitar. Após aceitar ele espera um pouco mas nada acontece. Por isso fica irritado em acreditar em algo desse tipo. Nessa hora ele é parabenizado por aceitar a proposta. Assim as regras são mostradas ele ao ler elas. Percebe que poderá trazer os itens do jogo para o seu mundo. Percebe também que um dia no mundo real são 7 dias no mundo apocalíptico. Ele ao ler tudo isso fica empolgado. Então começa a fazer uma lista do que deve comprar. Mas ao olhar a carteira não tem um tostão furado. Nessa carteira não tem nem vento. O protagonista está mais liso que chão de mármore. Ele lembra que na semana passada gastou tudo em encontro com a sua namorada Zhao Qian. Então decide pegar emprestado com seus amigos Hong Fei e Li Ping. Ao chegar no dormitório dos dois, eles escutam alguém entrando e se perguntam quem é. Os dois ficam felizes em vê-lo. Logo perguntam o que está acontecendo entre ele e a Zhao Qian. Ele fica sem jeito de pedir dinheiro aos seus amigos. No entanto, seus amigos logo entendem. Então lhe dão uma quantia para o ajudar. O Wang Bin fica sem jeito em aceitar a quantia. Eles o incentivam a aceitar o dinheiro, porém, os dois o aconselham não gastar tudo com ela. Então, eles desejam que tudo vá bem para ele. Logo manda se apressar para ver a Zhao Qian. O Wang Bin aperta o dinheiro e chora pela atitude que seus amigos tomaram. O Wang Bin, infelizmente, vai ter que sofrer um pouco para aprender a dura realidade da vida. Já em outro local, ele segura uma pá com uma bolsa de suprimentos ao lado. Ele conta que comprou uma pá para poder se defender e escavar tesouros no mundo apocalíptico. Ele olha para o celular, enquanto liga para ela. Com um olhar de tristeza lembra que não se encontrou com sua namorada, então se pergunta se ela terminou o projeto acadêmico que estava fazendo do outro lado da ligação. A Zhao Qian atende perguntando se houve algum problema. Ele fala que não houve e diz que amanhã irá trabalhar. Por causa disso diz que somente voltará no outro dia. Ela tenta dizer algo para ele, contudo, não consegue e diz que quando ele voltar contará. Ela desliga a ligação. Ao lado dela dentro de um carro está um homem que aperta a perna dela enquanto pergunta quem está ligando tão tarde da noite. Ela diz que não é nada importante. Do lado de fora um homem lê um jornal, enquanto o carro atrás se mexe. Coitado do Wang Bin, trabalhando feito um boi para ganhar dinheiro e sendo chifrado. Já no lado do Wang Bin ele se pergunta se o sinal está ruim, pois sua namorada desligou de repente. Deve ser o chifre dele cortando o sinal. Nessa hora ele é teletransportado para outra dimensão. Ao perceber onde está ele se pergunta se viajou realmente para outro mundo. Ao reparar no prédio em que ele foi enviado, este está todo destruído. Ele decide olhar pela janela. Ao fazer isso consegue ver milhares de mortos-vivos. Ele fica pensando que somente terá que aguentar 7 dias. Logo decide sair para explorar para entender como essa dimensão funciona. Assim, ele sai para fora do edifício. Enquanto caminha ele revisa as estratégias que giram em torno de sempre segurar a pá para se defender, escolher um caminho que tenha menos zumbis para perceber melhor seu ao redor, não perturbar um zumbi enquanto ele estiver distraído.
evitar lutas desnecessárias e usar a sensibilidade dos zumbis ao som para chamar a atenção deles. Até que as estratégias deles são boas. Essa parada das estratégias tá parecendo com a do Columbus do filme Zumbilândia. Ao fazer tudo isso, ele fica feliz que está sendo fácil sobreviver nesse mundo. Mas, sempre tem o danado do mas é aí que a merda acontece. Ele sente que algo está o seguindo. Por causa disso fica se perguntando se é zumbi com inteligência ou um humano. Ele ao pensar isso lembra que seres humanos são mais perigosos que zumbis, em um apocalipse. Então corre para dentro de um prédio para fugir da pessoa. Ao subir bem alto e tomar vantagem pelo lugar, decide encarar quem quer que seja. Nessa hora uma mulher pula de um local. Ele fica se perguntando de onde vem o som. Ele vê dois peixes bem grandes vindo em sua direção, então percebe que é uma garota. Desestabilizou o cara. O Wang Bin a chama pelo nome de outra pessoa. A garota pergunta do que ele está chamando enquanto aponta uma faca para o rosto dele. Logo pede para que ele entregue todos os suprimentos que ele tem. Ele fica nervoso e diz que não tem nada. Vai dar certo dizer isso com uma bolsa enorme nas costas. Ela pergunta se ele acha que ela tem cara de alguém idiota. Ela fala para o Wang Bin que dará a ele 3 segundos para entregar a mochila ou ser morto por ela. O Wang fica pensativo, mas como somente tem ela para o enfrentar, então decide contra-atacar. Nesse momento ela diz que o tempo acabou. Ele usa a pá para atacar. A garota dá um salto para trás. O Wang parte para cima da garota. Ela visualiza as aberturas na postura dele. Então desfere chutes nos locais. Ele fica sem ar e é jogado contra a parede devido ao impacto. A garota ameaça cortar a garganta dele. O Wang Bin pede para ela não matá-lo. Logo, diz que tem bastante comida na mochila. Ele propõe que os dois cooperem juntos. Pedir isso depois de falhar em contra-atacar fica difícil da outra pessoa aceitar. Ela ao ouvir que tem carne latada perde um pouco do foco. Ele ao ver essa abertura pega o teaser e a ataca. A garota cai no chão. O Wang Bin, ao ver a situação dela fica com pena. Então dá um pouco de comida em troca da adaga. Ela ao ver isso ela fica sem entender e se pergunta quem é o homem à sua frente. Após sair do prédio Wang tenta achar um local para se esconder, mas no meio do caminho 2 sobreviventes o param e dizem para entregar tudo o que tem. Caso ele faça isso diz que não irá matá-lo. Antes do Wang conseguir falar algo, outro sobrevivente tenta nocauteá-lo, mas ele consegue se defender. Os outros 2 partem para cima. O homem careca diz que mesmo que não tenha nada para comer na mochila, o Wang Bin ainda tem bastante carne. Toda história sobre apocalipse sempre tem um canibal. O Wang ao ouvir isso puxa a adaga para contra-atacar, então corta o braço de um dos sobreviventes. O careca grita alertando para seu companheiro de equipe parar o sangramento senão os zumbis virão. Este tenta estancar o sangramento. O Wang, vendo a abertura corre, mas acaba em um beco sem saída. Ele fica desesperado ao perceber que está sem saída. O careca e o seu grupo conseguem alcançá-lo. Eles avançam para capturar o Wang Bin. A garota de antes observa tudo de longe enquanto come. Então, decide ajudar o Wang. Ele ao avistá-la fica surpreso. Ela o pede para ficar calado enquanto avança com um tijolo. Ao conseguir chegar mais perto ela ataca um dos membros da gangue do tigre. Os outros escutam o impacto da batida. Logo gritam pelo seu companheiro de equipe Xizinho. Um dos sobreviventes grita para o careca tomar cuidado. A garota desfere um chute certeiro na nuca do careca. Acabou com o polimento do careca. Ela ao chutar diz que o careca tem uma cabeça bem dura. O careca fica irritado e diz que praticou Kung Fu, da arte da cabeça de ferro. Ela pede para o Wang Bin devolver a adaga. Ele rapidamente joga a adaga de volta. Ela ao segurar a adaga visualiza os pontos fracos do careca. Então corta o pescoço dele que jorra sangue para todo lado. O Wang Bin, ao ver uma pessoa morrendo de verdade fica com medo. O outro sobrevivente foge dos dois. O Wang tenta ir atrás dele, mas a garota o impede dizendo para ele ir com ela, por causa dos zumbis que estão vindo. Após conseguirem fugir, o Wang observa que as ruas ficaram cheias de zumbis rapidamente. Ele agradece, mas ao se virar ela aponta a adaga para o pescoço do Wang. Ele pergunta se os dois não podem ser companheiros. Ela pede para que ele jogue a arma de choque no chão. Ele concorda pedindo para conversar. Ao colocar a arma de choque no chão, ela chuta de raiva. Para conseguir ganhar a confiança dela, o Wang mostra toda a comida que tem.
Ela ao ver fica babando enquanto quase chora perguntando como ele tem tanta comida. Ele diz que essa comida é somente metade do que ele tem. Ganhou a morena pela barriga. Ela pergunta quem ele é dizendo que esses alimentos no apocalipse são alimentos de luxo. O Wang conta que ainda não pode dizer, mas pede para ela confiar nele. Então explica que ele somente precisa ficar por 7 dias. Ainda diz que caso encontre ela novamente poderá lhe dar mais comida. Ela fica um pouco desconfiada ao ouvir tudo isso. Ela lembra que ele deixou um pouco de comida para ela. Por causa disso decide acreditar na boa vontade do Wang. Ela lhe diz que não perguntará por enquanto. Assim lhe mostra o quarto dela e diz que ele não pode entrar lá sem a permissão dela. Então o manda ficar com o outro quarto. O Wang concorda. Logo, se apresenta dizendo que se chama Wang Bin, e pergunta o nome da garota estendendo a mão. Ela em alerta diz que se chama Guan Xiaoyue, mas se recusa a apertar a mão dele. Somente dela dizer o nome já é uma vitória, pois querendo ou não esse é mundo apocalíptico que não se pode confiar em ninguém. Após um tempo Wang descansa no seu quarto. Ele percebe que ela fechou todas as janelas e que a casa que ele está é bem luxuosa. Por causa disso decide procurar algo de valor. Ao vasculhar uma gaveta ele não acha nada. Ele olha o armário, mas somente há roupas rasgadas. Ao olhar outra gaveta ele encontra várias joias preciosas. Agora o cara tá feito. Ele com as joias em mãos já se imagina rico ao lado da sua namorada, ainda pretende a pedir em casamento. Ha. Coitado, vai ter uma enorme surpresa quando voltar. Ele se acalma pensando que as joias podem ser da Guan. Ele vai rapidamente ao quarto dela e entra sem bater na porta. Qual parte ele não entendeu quando ela disse para não entrar no quarto dela sem permissão? Quando ia perguntar a ela sobre as joias ele a vê nua se limpando. Ele sem jeito pede desculpa e sai correndo do quarto. Ela ao ver isso fica pensando se ele queria pegar a comida de volta. Ela sai do quarto e pergunta o que houve. Ele pergunta se ela pode vender as joias que estão no quarto. Ela ao ouvir isso diz que ele pode pegar, pois ninguém nesse mundo quer dinheiro ou joias. Quem vai querer ouro ou joias quase morrendo de fome todo santo dia? O Wang pergunta o porquê de ninguém querer. Ela explica que ninguém pode comer essas coisas. A Guan explica que usar joias no corpo atrapalha muito. Ainda diz que a área que eles estão é bastante rica, por isso deve haver muito mais nas outras casas. Ele fala para ela que as joias são muito úteis para ele, então pergunta onde pode encontrar mais. Ela promete levá-lo para pegar mais joias depois como forma de pagamento pela comida. Ganhou na loteria. Porque eu não dou uma sorte dessas. Após um tempo eles encontram bastante joias preciosas. Enquanto usa as joias o Wang fica se perguntando quantos milhões valem todas essas joias. O meu brother me dá umas 2 joias dessa. Ia ajudar demais. Ele pergunta se ela realmente não vai querer. Ela diz que não, ainda diz que há um cofre grande no quarto. Ele animado pede para ir lá. Ao chegarem no cofre o Wang fica tentando várias combinações. Após um tempo ele consegue abrir. Dentro do cofre ele encontra várias barras de ouro e joias. Ele guarda o máximo que consegue dentro da bolsa. Na sala da casa ele verifica que a gema é muito pura. A Guan o repreende dizendo que o que ela está comendo vale muito mais que essas gemas. O Wang fala para a Guan que trocará as joias por comida. Ela ao ouvir isso fica feliz. O Wang pensa o que vai acontecer depois que ele sair do mundo apocalíptico. Ainda fica com dúvida se conseguirá encontrá-la depois que voltar. Assim ele testa perguntando ao sistema se este consegue ouvir seus pensamentos. O sistema responde perguntando o que ele deseja perguntar. O Wang pergunta onde ele aparecerá na próxima vez que voltar para o mundo apocalíptico. O sistema responde dizendo que ele aparecerá a 100 metros do último lugar que ele esteve. Ao ouvir isso, o Wang agradece. Então diz para Guan que caso ela continue o ajudando a coletar mais joias de ouro, ele continuará a trazer todo tipo de comida. Ela feliz com o que ele disse pede para ele não quebrar o acordo que fez. Após isso, ela explica que na cidade os alimentos que podem ser comidos somente são ratos. Ainda diz que o que ele traz são produtos de luxo. O Wang pergunta de por que ela não fez uma plantação e uma rede de defesa. Ela diz que depois de vários anos de trabalho árduo o governo estabeleceu vários locais seguros para viver. Ela conta que nesses locais há uma muralha alta fortemente protegida fazendo com que os zumbis não consigam atacar. Por isso todos querem ir para lá. No entanto, poucos conseguem entrar. Ela conta que o governo conseguiu alcançar a autossuficiência. Porém, mesmo assim ainda não foi possível alcançar o padrão de vida de antes. A Guan pergunta qual o trabalho do Wang, pois joias são inúteis no mundo atual. O Wang fala que é um empresário de muito longe. Bota longe nisso.
somente outra dimensão, que vende joias e ouro para pessoas de alta classe. Ela o alerta falando para ele não sair sozinho, pois instalou muitas armadilhas. Nessa hora alguém cai em uma das armadilhas da Guan. Ela, ao olhar pela fresta da janela, vê os gangsters da gangue Cabeça de Tigre. O Wang Bin pergunta a ela se foi a gangue Cabeça de Tigre que o atacou mais cedo. A Guan fala que eles precisam pegar as coisas do esconderijo e sair rápido do local. O chefe Zen pergunta ao sobrevivente que atacou o protagonista se eles estão no local correto. Este confirma dizendo já ter visto a Guan nesse local. O líder do esquadrão fala que irá matá-la por atacar sua gangue. A Guan espreita de longe. Assim eles fogem do local. Já em outro prédio, o Wang Bin percebe que há mais zumbis do que o normal no prédio. Então pergunta como eles vão conseguir dormir com tantos zumbis no prédio. A Guan o chama de covarde dizendo que os zumbis não poderão subir para o segundo andar, pois as escadas foram destruídas. O Wang vai até a Guan dizendo que somente conseguirá ficar jogando no celular, pois não vai conseguir com tantos zumbis por perto. Ela, ao saber que ele tem um celular, fica extremamente surpresa. Logo pergunta se ele tem alguma música no celular. Ele confirma, ainda pergunta se ela quer ouvir. Ela fica receosa se realmente conseguirá ouvir música depois de muito tempo. E pensar que a garota ficou tão feliz somente por ouvir um pouco de música. Para a gente é tão normal que chega a ser vão algo assim. Ela coloca o fone e ao ouvir a música começa a chorar ao lembrar da sua família. Está chovendo onde vocês estão? Porque aqui começou a pingar água do nada. A Guan olha para o Wang Bin chorando. Ele fica sem entender, então devolve o fone dizendo que é melhor ele guardar o celular, pois consome muita bateria. Ele pergunta por que ela está chorando. Por que será? Esse animal não está vendo que ela vive em um mundo apocalíptico cercado pela morte. Ela diz que lembrou quando estava com os pais dela. Ele percebe o quão difícil deve ter sido para ela sobreviver até agora. Ele devolve o fone para ela e diz que eles podem terminar de ouvir a música primeiro. Assim ela o agradece com um belo sorriso. O Wang fica corado ao perceber o quão bonita a Guan é. Ele pensa estar se apaixonando, mas se recompõe. Assim uma noite se passa, eles adormeceram escutando música. Já acordados e descansados, a Guan explica ao Wang Bin a situação da área que eles estão. Ela mostra que há 4 gangues que comandam toda a região. Ela conta que a região oeste da cidade está sob o comando da gangue Cabeça de Tigre. Ela fala que o líder da gangue Cabeça de Tigre se chama Tiger. Conta que ele tem 60 subordinados sob seu comando e que a gangue dele tem mais de uma dúzia de armas. Ela conta que o quartel deles fica no prédio mais alto da região de Kikai Junyuan, oeste da cidade. Ela diz que no prédio deles há um grande supermercado. O Wang Bin, ao ouvir isso, fica pensando que é impossível se vingar deles. Ela lembra a ele que ainda há 3 gangues restantes, que são a gangue Quansha no leste da cidade, com mais de 100 pessoas e mais de 20 armas, que é comandada pelo Xing. Sempre tem um Xigling. A outra gangue se chama Ursos Gigantes, no norte da cidade, que tem pouco menos de 100 pessoas e uma dúzia de armas. O líder deles é chamado de Xiong. E a mais fraca das gangues é a Fein, que fica no sul da cidade, que tem 4 subordinados com o seu líder Fei, pois ele somente tem 8 armas. No entanto, dispõe de um lote de explosivos e granadas. Essa gangue Fein é uma boa para o Wang tomar para si. A Guan conta que além dessas gangues há algumas pessoas espalhadas e elas se reúnem em grupos ou moram sozinhas. Por isso a cidade tem no total 1000 pessoas. Caramba, 1000 pessoas em uma cidade grande dessas. O apocalipse zumbi realmente foi devastador. Ela conta que a maioria das 2 milhões de pessoas nativas da cidade viraram zumbis ou fugiram para outros lugares. O Wang suspira ao ouvir a situação da cidade. Ele, após pensar um pouco, pergunta a ela onde fica o cofre da cidade. Ela conta que no começo do apocalipse os cofres foram saqueados. Contudo, lhe fala que deve haver outro escondido onde a gangue Quansha está. Ele, ao ouvir isso, percebe que será difícil chegar aonde o ouro está. Após isso, os dois ficaram dias escondidos na casa. Ao chegar o dia dele voltar para o mundo real, ele avisa para Guan que precisa ir embora, por isso deixará os alimentos com ela. Após ouvir isso, ela o repreende. Contudo, o Wang fala que ela poderá usar eles para se esconder até ele voltar. Então diz que voltará após 7 dias. Depois que sair, ela o abraça repentinamente. O Wang fica sem reação. Que bonito! Ele pergunta o que ela está fazendo. A Guan pergunta se ele não pode ficar ou levá-la com ele. Todavia, ele explica que não pode.
mas promete que voltará em 7 dias e trará mais comida entre outras coisas. Por isso a faz prometer que aguardará o retorno dele. Ela promete. Assim ele vai para um quarto para se preparar para ir embora. Após o relógio dar meia-noite ele volta para o mundo real. A Guan, na tentativa de revê-lo, abre a porta o chamando, mas não encontra ninguém. Então fica triste, desanimada. Por que essa história está fazendo isso comigo? Já no mundo real, o Wang aparece em um parque. Ele logo sai de alguns arbustos e dá de cara com um casal. Ele fica feliz até por estar respirando um ar mais puro. A primeira coisa que ele faz ao voltar é tentar ligar para sua namorada para dizer que ficou rico. É agora que o sofrimento começa de verdade. Ela atende. O Wang pergunta onde ela está, pois quer vê-la. Ela mente dizendo que está olhando uma casa com a família dela. O amante dela agarra e diz que caso ela termine com ele, a dará uma casa nova. Ela rapidamente fala onde está, dizendo que está o esperando. Ele, todo feliz, diz que logo irá encontrá-la. Estou com pena do Wang, mas pelo menos isso tudo vai acabar rápido. Ele planeja vender logo as joias para ir aonde ela está. Ao ir a uma joalheria, ele fala com uma atendente dizendo querer falar com o gerente. Ela, ao ver que ele está todo sujo, fala que o gerente está ocupado, por isso pode falar com ela. Ele fala que acha que ela não conseguirá avaliar. Ela o manda ir embora. Então ele mostra uma gema preciosa. Ela, ao olhar, diz que é falsa. Assim ela começa a expulsá-lo em voz alta. Todos ao redor começam a prestar atenção. O gerente sai do seu escritório e vai até o Wang. Ele se apresenta como gerente e joalheiro da loja. Então pede para ver a cor das gemas. O Wang, desanimado, mostra a ele. Esse, ao ver a gema, fica extremamente surpreso. A empregada tenta dizer que o Wang está causando problemas. Este suspira profundamente e a manda calar a boca. Ainda diz para ela fazer um chá para oferecer ao cliente. Ela, com medo, sai rapidamente. Por isso nunca se deve destratar ninguém, não importa quem seja. Vai perder uma comissão gorda por causa desse erro. O gerente pergunta qual o nome do protagonista e o chama para ir para uma sala VIP. O Wang diz seu nome, então pede uma coca. Já na sala VIP, o joalheiro pergunta se ele quer vender a joia. Ele pede para o joalheiro dar um preço, caso não o agrade procurará outra loja para vender. O joalheiro fica nervoso ao ver como o Wang está calmo. Por isso fica pensando que ele pode ser de uma família rica. Já no lado do Wang, por dentro ele está tão nervoso que decide não falar mais nada até o joalheiro dar um preço. Ele fica pensando que a gema joia deve valer pelo menos 100 mil yuans. O joalheiro oferece 8 milhões. Por dentro, o Wang fica louco ao ouvir 8 milhões, mas indaga o joalheiro sobre dar somente 8 milhões. Este se levanta eufórico, logo oferece mais 500 mil. O joalheiro explica que precisa pagar outras coisas para vender a joia. O Wang, para se acalmar, toma um gole de chá. Ele por dentro comemora enquanto toma chá. Ha. O cara quase morrendo de alegria por dentro, mas por fora tá calmo como se estivesse em casa. Eu estaria quase infartando numa hora dessas. Após um tempo, o Wang aceita a proposta. Por causa disso, pergunta ao joalheiro se ele quer ver mais joias. Este aceita loucamente a proposta. Após um tempo, o joalheiro se despede do Wang com sua empregada. Ele dá uma bronca nela por desprezar as pessoas sem saber quem elas são. O Wang, em um táxi, olha sua conta e vê que foi depositado 64 milhões, que na conversão atual dá em torno de 45 milhões de reais arredondando. Ficou rico, o que será que ele vai fazer com todo esse dinheiro? Ele fica pensando que seria estranho vender as barras de ouro na mesma loja que vendeu as joias. Por isso decide vender as barras de ouro outro dia. O taxista pergunta para onde ele quer ir. Ele fala que quer ir para o Golden Green City. Ao chegar lá, ele entra no hotel. Por que o Wang não foi tomar um banho e trocar de roupa? Pois ele ficou uma semana em uma cidade devastada. Isso somente vai piorar a situação dele. O que vocês fariam na situação dele? Ele olha o local e se sente desconfortável mesmo tendo dinheiro. A sua namorada aparece e o chama. Ele, ao vê-la agarrado com outro, fica sem entender. Agora chegou o momento terrível da vida do Wang. Ele pergunta quem é o homem que está com ela. O jovem mestre Li, amante da Zhao Qian, pede para ela dizer. Antes dela conseguir dizer, o amante desdenha do Wang. Por ele estar sujo parecendo um mendigo, todos começam a se aglomerar para ver o que vai acontecer. Alguns o julgam por ele estar simples em um lugar onde somente há pessoas ricas. A Zhao Qian fala para ele que logo os dois estarão formados.
Por isso terão que enfrentar a sociedade. Por causa disso ela conseguiu alguém para cuidar dela e comprar uma casa para ela. Então diz que caso ele a ame de verdade ficará feliz por ela. Vagabunda capivara olha a audácia desse ser humano. O Wang tenta contra-argumentar que ele pode cuidar dela também. Por causa disso pergunta sobre o tempo que eles passaram juntos não é melhor que uma caixa de concreto. Então a indaga fortemente perguntando se cara que está com ela forçou. Ela fica irritada e o manda parar, dizendo que eles podem simplesmente terminar, e diz que ele está sendo muito desagradável. O jovem mestre Li que está com ela entra na conversa aconselhando o Wang a não apontar o dedo para ele, pois pode mandar alguém cortar as mãos dele. O Wang pergunta o que tem de errado em apontar o dedo. Diz que pode colocar o dedo nele. Opa meu amigo, em que sentido você está falando isso? A Zhao Qian tenta fazer o Wang Bin ir embora. Contudo, é tarde, pois nessa hora o amante dá um tapa na cara do Wang enquanto repreende por estar tentando recuperar a Zhao Qian. O Wang Bin fica furioso, então dá um chute no estômago do Liu mandando para longe dele. Assim diz que irá acabar com ele. Por causa de tudo que ele fez, a Zhao Qian tenta acalmá-lo. Ele com raiva diz que não precisa mais dela. Ela com raiva lhe dá um tapa mandando voltar para si mesmo, perguntando se ele sabe quem é o jovem mestre Li. Ainda fala que não ficará com o lixo feito ele. Ela pisou no coração do Wang e ainda cuspiu. Assim ela corre para cuidar do jovem mestre Li. O Wang ao ver isso fica sem acreditar que anos de sentimentos um pelo outro foram trocados por uma casa e um carro. Após isso o olhar do Wang muda. A funcionária chega com um segurança para tirar o Wang do local. Ele pergunta se é assim que eles tratam os convidados. Ela desdenha dizendo que ele não é um cliente, mas uma que vai quebrar a cara. Ainda diz que caso ele fique sem comer ou beber por um ano ele não conseguirá comprar nem sequer um banheiro. O gerente chega para acalmar a situação. O Wang diz que veio para comprar uma casa, mas ficou desapontado com a maneira que eles tratam seus clientes. O gerente pede desculpa pelas maneiras que os empregados o trataram, mas diz que ele bateu em um cliente, enquanto ele sequer é um cliente deles. Por isso terá que reportar o que aconteceu para a polícia. O Wang, após pensar um pouco, diz que não vai mais comprar uma casa deles, pois elas são de baixa qualidade. O gerente fica surpreso pela audácia do Wang. A empregada fica achando que ele é louco. Todos riem das palavras do Wang. Ele se vira para Zhao Qian. Então diz que espera que ela não se arrependa da decisão que tomou, e deseja que ela seja feliz para sempre. Que homem de qualidade e cultura. O gerente o interrompe dizendo que tem mais casas de alta qualidade e padrão. Logo pergunta o que ele procura. Ele diz que pelo menos uma de 20 milhões ou mais é digna dele. A funcionária fica irritada ao ouvir isso. O gerente também fica irritado ao ouvir isso. Então planeja expor as mentiras do Wang, para que ele passe vergonha em público. Assim ele fala que tem uma casa ao lado de Kuyagao que foi construída há muito tempo e que o valor base está em 20 milhões. Por isso promete levá-lo para ver a casa caso ele possa comprovar a quantia para comprar. O Wang diz que não há problema algum em mostrar, mas em troca pede que a empregada e os dois guardas se ajoelhem para ele, e deem 3 voltas de joelhos engatinhando pelo salão. A empregada tenta contestar, mas o gerente aceita. A Zhao Qian tenta acalmar o Li, mas ele o chama de cadela. Ele parte para cima do Wang para o socar, mas este joga uma barra de ouro na cara dele, o mandando calar a boca, pois este é muito barulhento. O gerente fica surpreso em ver uma barra de ouro. O Wang pega a barra manchada de sangue. Todos ficam sem acreditar. A Zhao Qian vai acudir o jovem mestre Li. O Wang fala com ela e diz que ela o deixou para ficar com alguém que nem se importa com ela. Por isso ela não é digna de ser a sua namorada. Então se despede. Que saída triunfal do menino Wang. A empregada tenta o acusar de novo por bater em um cliente. O gerente fica pensativo se aquilo que ele viu realmente é uma barra de ouro. Ele mostra a conta bancária com 70 milhões para o gerente e os empregados. Ainda diz que essa é somente uma das contas bancárias. Este ao ver tanto dinheiro fica sem acreditar. A empregada fala que somente é uma foto editada. O gerente ignora. Logo pede desculpa por tudo. Ainda diz que ele será seu cliente VIP. O Wang lembra sobre o acordo de antes. Os empregados ficam paralisados. Este rapidamente manda eles fazerem o que foi pedido. O Wang fica rindo de tudo. Todos começam a acreditar no Wang. Após tudo isso, ao sair da imobiliária, o gerente pergunta ao Wang Bin se ele está satisfeito com a punição. Ele fala que não está, mas irá os perdoar por agora. Já em outro dia, enquanto toma banho, o Wang
Pensa sobre ter gastado 30 milhões de yuans para comprar a mansão, logo pensa em voltar para o mundo apocalíptico, mas para isso ele percebe que precisa se preparar. Já no Parque dos Universitários, os amigos do Wang estão caminhando. Eles recebem uma mensagem dizendo que eles receberam 1 milhão de yuans. Um deles resolve entrar no banco para verificar que não foi roubado. Ao olharem eles percebem que realmente tem 1 milhão de yuans. Nessa hora o Wang Bin liga para o Lin Ping e ao atender ele pergunta se aconteceu algo. Este lhe fala que no momento está indo para a casa do pai e da mãe. Os dois alertam para ele ficar na dos pais dele, pois o jovem mestre Li Gongyi é muito influente. O Wang se faz de desentendido e pergunta se eles receberam o dinheiro. O Lin Ping pergunta se foi ele que mandou o dinheiro. O outro colega fica sem acreditar. O Wang diz que dinheiro não é nada demais, por isso eles devem aceitar o presente que ele mandou. O Hong Fei toma o celular e dá uma bronca no Wang Bin, dizendo que eles estão preocupados com ele. O Wang, para os deixar mais calmos, diz que ele ganhou na loteria. Eles perguntam ao quanto ele ganhou. Este diz que ganhou em torno de 1 bilhão. Os dois ficam transtornados ao ouvirem o valor. Eles agradecem ao Wang por se lembrar deles. Ele agradece por eles terem sempre o ajudado no passado. Então promete dizendo que terá mais coisas no futuro para eles. Eles ficam felizes pelo Wang, mas o alerta dizendo que o jovem mestre Li tentará fazer algo contra ele no futuro. O Wang diz para eles não se preocuparem, pois ele ficará um tempo em sua terra natal e os convidará para beber algumas bebidas quando ele voltar. Ao chegar na casa dos pais dele, o Wang é recebido por sua mãe e seu pai. Ao se sentarem para comer, o Wang conta que ganhou na loteria e ainda diz que quer dar uma quantia a eles. Os dois ficam extremamente surpresos. Já em outro momento, o Wang vai até a casa de seu tio Zhao e o presenteia com uma garrafa de bebida alcoólica, chamada Maltai. Este agradece, logo pergunta o que ele pode fazer por ele e o convida para entrar. Ao se sentarem para beber, o Wang pede ao seu tio o seu rifle de ar comprimido. Este, ao ouvir isso, fica preocupado. Ainda aconselha ao Wang a não fazer nada ilegal. O Wang inventa uma história que ele e seus colegas vão praticar tiro em um lugar remoto. Por isso diz que está disposto a comprar a arma. O seu tio fala que desde que ele não faça nada ilegal vai emprestar a arma. Então ele vai pegar o rifle e mostra para o Wang. Ele fica surpreso em estar pegando uma arma de verdade. O seu tio lhe dá também um anestésico. Ele avisa para o Wang não inalar o anestésico, pois é muito forte. Após conseguir o rifle, o Wang volta para sua casa. Ele fala que comprou um celular novo com 10 baterias carregadas, além do rifle com um punhal, um facão, um detonador e comida suficiente para ele e a Guan. Antes de ir para o mundo apocalíptico, ele fica preocupado se a Guan foi capturada pela gangue Cabeça de Tigre. O relógio do jogo chega em 0. Por causa disso começa a teletransportar o Wang, mas o alerta dizendo que há uma pessoa a 10 metros de onde ele vai aparecer. Ele, com um olhar destemido, pede para não mudar a localização. Já no mundo apocalíptico, ele fica feliz em voltar. Também diz que desta vez conseguirá mais ouro e joias preciosas. Já no lado da Guan, ela está triste que somente tem um saco do seu doce preferido. O Wang abre a porta, grita o nome da Guan, a chamando, ainda diz que voltou. Ela, ao vê-lo, começa a chorar e corre para abraçá-la. Enquanto chora, ele pede para ela não chorar, pois prometeu a ela que voltaria. Ela se afasta para enxugar as lágrimas. O Wang a diz que trouxe um monte de comida deliciosa, então a chama para comer. Mas ao reparar melhor, ele vê que ela está machucada. Ela conta que depois que ele saiu, o chefe da gangue Cabeça de Tigre começou a oferecer uma recompensa pela cabeça deles. Ela conta que ouviu boatos sobre ele, por isso foi averiguar. No entanto, era uma armadilha. Contudo, ela conseguiu escapar. O Wang, ao ouvir isso, fica pensando no erro que cometeu. Por isso promete a ela que acabará com a gangue Cabeça de Tigre. Ela fica feliz em ouvir tudo isso. Assim ele a chama para ver o que ele trouxe de novo. Logo mostra os rifles de precisão. Ela pega um dos rifles e elogia. O Wang fala que o rifle agora será dela. Ela o agradece. Contudo, ele diz que ainda tem mais. Assim mostra um monte de comida que trouxe. Ela, ao ver, já começa a comer. Ela chora enquanto pergunta por que ele não está comendo. Ele diz que ainda não está com fome. Ainda mostra a ela um celular.
Nesse instante ele diz que esse será o celular dela. Ela fica surpresa em ganhar um celular. Ele confirma, ainda diz que na bolsa várias baterias. Ela mais uma vez chora por ele ser tão bom para ela. Ele pergunta o porquê ela chora tanto. Ela conta que desde o começo do fim do mundo, após a morte do pai e da mãe dela, ninguém a tratou bem como ele. O Wang pede a ela para não chorar, então diz que eles ouvirão músicas juntos depois dela terminar de comer. O Wang nos conta que a gangue Cabeça de Tigre lutou com a gangue Grande Urso, gerando muitos conflitos na cidade. Por causa disso, muitos estão se preparando para sair da cidade e procurar lugares administrados pelo governo. Por isso, ele decidiu que essa seria a hora certa para procurar joias e ouro. Noutro momento, o Wang e a Gwen estão treinando tiro em um outdoor, que por sinal tem uma bela moça posando para fotos. Ele, ao ver onde ela acertou, pergunta se ela realmente nunca atirou antes. Ela lamenta de a potência do rifle ser baixa, pois isso tornar impossível abater pessoas a longas distâncias. O Wang fala que mesmo assim eles podem chegar perto para atirar. Ela pergunta se realmente será possível derrotar a gangue Cabeça de Tigre e a gangue Quancha. Ele fala que eles podem, mas diz que não vai ser fácil. Por isso eles precisam deixar os dois se destruírem. Assim diz que à noite eles irão causar alguns problemas para as gangues. Ele conta que seu objetivo principal é fazer com que as 4 gangues destruam umas às outras. A Gwen pergunta como é possível fazer elas se destruírem. Ele conta que para isso trouxe um detonador. O Wang explica que somente a gangue Urso Grande tem explosivos e granadas, por isso planeja explodir o armazém da gangue Cabeça de Tigre. Assim eles ficarão muito irritados e lutarão com a gangue Urso Grande atrás de vingança. Até que é uma boa estratégia, mas o protagonista tem que tomar cuidado para não ser descoberto. A Gwen elogia a inteligência do Wang. Ele conta que apesar de ser um bom plano, o único problema é que deve haver muitas pessoas de guarda em lugares importantes, por isso será difícil eles entrarem furtivamente. Ela diz que ele não precisa se preocupar, pois a cidade está sem eletricidade. Por causa disso todos costumam ir dormir às 8 ou 9 horas. Ela ainda diz que está familiarizada com a base dos Cabeças de Tigre. Por essa razão eles não conseguem vigiar todas as entradas, conta que sabe o lugar ideal para eles entrarem de forma segura. O Wang fica feliz em ouvir isso. Por isso grita dizendo que à noite irão dar um jeito neles. A Gwen alerta dizendo que ele não pode gritar, pois pode acabar atraindo zumbis. Já à noite eles invadem a base da gangue Cabeça de Tigre. Eles avistam um gangster dormindo. O Wang fala que eles precisam ir ao 5º andar. Por causa disso eles não irão fazer nada com ele. A Gwen pergunta por que o 5º andar. Ele explica que os itens valiosos estão mais para cima, pois no 1º andar somente há poucos guardas e estes ainda estão dormindo, negligenciando a proteção do andar. Ele conta que certamente os itens valiosos estão no 5º andar, fora que os líderes da gangue devem viver no 4º andar, enquanto o Tiger deve viver no 5º andar. Assim eles começam a subir as escadas. Eles passam por um guarda que está de vigia. O Wang usa todas suas forças para não olhar para a bunda da Gwen. O mano Wang é guerreiro demais. Ao chegarem no 4º andar, eles colocam um gangster para dormir. Já chegando no 5º, eles escutam guardas dizendo que a comida está acabando e que somente deve durar um mês no máximo. Eles, enquanto conversavam, um deles aponta para o quarto do líder Tiger dizendo para o outro falar mais baixo, pois caso o líder escute ele certamente será morto. Após os dois saírem, eles escutam roncos no quarto do líder. Ao lado há uma sala trancada com correntes. O Wang fala para Gwen que deve ser onde eles guardam os materiais. Ela pergunta se eles realmente deveriam fazer isso, pois as gangues lutarão entre si mais cedo ou mais tarde, pois a comida deles irá acabar. O Wang explica que não tem tempo, por isso eles devem fazer as gangues brigarem o mais rápido possível. O Wang olha o cadeado, logo pensa que a chave deve estar com o Tiger. Por causa disso fala que eles não podem errar em pegar a chave. A Gwen fala que ele não precisa se preocupar, pois ela sabe abrir portas. Ela após tentar consegue abrir a porta. Na parte de baixo de onde eles vieram, um zumbi adentra o prédio e acaba matando o guarda que estava dormindo. Os outros sobreviventes escutam algo, por isso descem para ver o que está acontecendo. O Wang e Gwen verificam o depósito. Ao verem os suprimentos decidem plantar os explosivos. A Gwen, ao ver um saco de arroz, acha um pecado desperdiçá-lo. Nessa hora eles escutam um gangster gritando, alertando sobre os zumbis. Por causa disso Wang planta rapidamente as bombas. Os gangsters chamam desesperadamente o líder Tiger.
Este soca um deles por estar fazendo muito barulho, enquanto fica irritado por ser acordado. Eu não acho que ele estava dormindo. Outro explica que zumbis invadiram. Ele ao ouvir isso pensa rapidamente e olha o armazém. Ao ver percebe que está aberto. O Tiger vai rapidamente ver o que está acontecendo e vê a bagunça junto com algumas dinamites que acabam explodindo na sua frente. Ele sai ileso da explosão. Logo percebe que foi a gangue Urso Gigante. Dentro do tubo de ventilação, o Wang Bin escuta os gangsters falando que foi a gangue Urso Gigante. Por isso comemora dizendo que o plano deu certo. Assim já planeja fazer as gangues Quan Chi Fei lutarem. Eles saem dos dutos de ventilação e dão de cara com um grupo de zumbis querendo entrar no prédio. A Guan se prepara para lutar, rapidamente mata 2 zumbis. Um dos gangsters acaba vendo a Guan, mas ela o mata rapidamente. Quando ela ia ser atacada, o Wang a salva e lhe dá uma arma branca para matar os zumbis. Assim eles avançam para matar os zumbis, conseguindo escapar, no esconderijo deles. O Wang fala que por pouco eles escaparam. A Guan fica pensando que se esforçou demais, por isso está com muita fome vendo a situação dela. O Wang lhe dá um pote de batatinhas mais um monte de comida. Ela começa a comer loucamente, assim ela o vê tomando cerveja. Logo pede um pouco a ele. O protagonista fala que trouxe suco e refrigerantes para ela. A Guan fala que não é mais criança. Ele em pensamento diz que além da idade, outras coisas também cresceram. Com certeza cresceram bastante. Mano Wang é bastante observador. Ele concorda em dar cerveja, então diz que vai voltar para o quarto. Após ele ir para o quarto, ela pega a lata e se pergunta que tipo de gosto deve ter uma cerveja. Já no quarto, Wang verifica o celular dizendo que várias notificações chegaram enquanto ele matava os zumbis. Ele ao olhar o celular, nota um painel de habilidades com atributos. O sistema lhe diz que ele irá o ajudar a melhorar os próprios atributos. O Wang questiona dizendo que se exercita todo dia, por isso não devia estar tão baixos com exceção da agilidade. O sistema explica que os atributos estão definidos de acordo com o do mundo apocalíptico. Ele ao saber disso fica indignado ao ouvir isso. O sistema informa que ele pode usar o ouro acumulado para fazer upgrades no sistema e se tornar mais forte. Então é mostrado que na segunda atualização ele poderá ativar a loteria, que darão prêmios como comida, armas, melhorias de atributos e várias habilidades. Ele reconhece isso como na versão de PC, mas pergunta se isso mudará realmente o corpo real dele. O sistema fala que a primeira atualização irá requerer 1000 kg de ouro. Com isso ele terá 50 metros cúbicos no item box que poderá ser acessada de qualquer lugar. Ele ao ouvir o preço acha ruim, pois 1000 kg de ouro equivalem 400 milhões de yuans. O sistema o chama de mesquinho, mas o anima dizendo que vai valer a pena. Conta também que após desbloquear o sistema de loteria ele poderá aprender várias habilidades através de um livro para aumentar ainda mais a sobrevivência. O sistema lhe diz que os atributos poderão ser usados no mundo real. Ele ao ouvir isso fica mais animado, mas pergunta se haverá efeitos colaterais ao aumentar atributos. O sistema diz que não terá. Assim, o Wang fica mais animado em conseguir mais ouro. Ele vai até a sala e vê que a Guan bebeu toda a sua cerveja. Ele a leva para o quarto e a deixa na cama. Ele ao olhar melhor percebe que a Guan é muito bonita, porém, resiste dizendo que precisa se acalmar e vai embora. A Guan é bonita, mas esse pé dela deu um desânimo somente de ver. Ela ao ver que ele foi embora sem fazer nada fica desanimada e irritada, então volta a dormir com vergonha com o que acabou de pensar. Após Wang Bin e Guan descansarem da invasão que fizeram no esconderijo da gangue Cabeça de Tigre, Wang a manda se preparar para irem ao leste da cidade. Já nas ruas, Guan o manda parar, tira os óculos que estava usando e cheira. Logo fica com água na boca, pois sente cheiro de carne. Wang concorda. Ela, com vontade de comer carne, avança tentando encontrar de onde o aroma vem. Wang alerta, dizendo que pode ser uma armadilha. Em outro local, alguns gangsters também averiguam o local de onde o aroma vem. Wang e Guan os observam de longe. Wang reconhece o chefe do grupo e pergunta a Guan. Ela fala que o chefe se chama Shen Shiqi e ainda conta que ele agora é da gangue Tubarão Louco. No resumo passado, o nome dessa gangue era Quan Sha, mas fica estranho colocar o nome em mandarim. Por isso os tradutores preferiram utilizar o nome em português. Wang sorri, dizendo que essa é a gangue que ele está procurando. Os gangsters avançam para adentrar no prédio, mas uma pessoa grita alertando que, caso não parem, irão morrer. Wang percebe que a voz é de uma mulher. O chefe Shen pergunta se o oficial de nome Miao está no local.
Este responde, perguntando a Shen o que ele está fazendo ali. O chefe responde, dizendo que ouviu que o oficial matou um javali, por isso trouxe seus irmãos para comerem carne fresca, pois não comem carne há um bom tempo. Guan, vendo o que está acontecendo, explica a Wang que o nome da mulher que gritou antes é Miao Ruiyun, e conta que ela era policial antes do apocalipse. Ainda diz que ela construiu uma base na casa à frente deles depois do apocalipse, e que com ela um velho policial chamado Li Shenping, mulheres e crianças sem habilidades para lutar. Wang pergunta por que eles não saem da base. Ela explica que o policial Li sofreu uma grave lesão no pé, por isso a policial Miao decidiu ficar para cuidar dele. O protagonista elogia a policial Miao, dizendo que ela é uma pessoa boa e justa. Guan pergunta se ele quer ajudá-la. Ele confirma, dizendo que precisa de ajudantes para o que irá fazer. A oficial Miao responde dizendo que na gangue Tubarão Louco tem bastante pessoas, por isso eles podem caçar a própria comida. O chefe Shen diz que nem todos têm a sorte que ela tem, pois eles caçaram e não conseguiram nada, por isso precisam incomodá-la. Ainda diz que eles não aceitarão menos do que a metade. A policial Miao fica em silêncio. O oficial Li propõe entregar a comida aos gangsters, mas ela fala que não podem entregar, pois, se fizerem isso, no futuro os gangsters voltarão para pegar cada vez mais dela policial. Assim, ela os intimida, dizendo que não dará nada, e ainda os provoca, falando que, se quiserem alguma coisa, que venham pegar. O chefe Shen tenta intimidá-la, dizendo que, por mais que ela tenha 2 pistolas, ele tem muitas pessoas. Como resposta, a policial atira em um dos homens do chefe Shen, gritando para ele parar de falar besteiras e mandando entrar na base se quiser algo. Dessa maneira, os gangsters começam a correr para adentrar a base. O chefe manda outro sobrevivente atirar na janela para dar cobertura. A policial Miao se protege enquanto conversa com o oficial Li. Este fala que os gangsters virão pelo corredor, por isso irá lá para proteger e matar alguns. Ela concorda, pedindo que tenha cuidado. Do lado de Wang, ele manda Guan se preparar, dizendo para atirar nos que estão com armas. Assim, ela mata o primeiro. O chefe Shen, ao ver um dos seus sendo morto, fica sem entender. A policial Miao também não entende o que aconteceu, mas aproveita a abertura para matar um gangster. O chefe rapidamente manda outro atirador atirar na policial, mas é ferido por Guan antes de poder fazer qualquer coisa. Ao perceber que tem alguém dando cobertura de longe, o chefe manda todos se esconderem. A policial fica em alerta ao saber que alguém está ajudando. Miao, ao ver que os gangsters se esconderam em outra casa, aproveita a chance para ir até o oficial Li. Ele pergunta o que ela está fazendo no corredor e qual é a situação. Ela responde que a gangue Crazy Shark é mais forte, mas tem alguém matando os gangsters. O oficial Li fica sem entender. Do lado dos gangsters, um deles pergunta ao chefe Shen o que aconteceu, pois devia haver poucas pessoas na base da policial Miao. Ele se pergunta se a informação que tinha estava errada e, enquanto treme, grita para a policial Miao, falando que eles podem ter uma boa conversa. Ela responde perguntando por que ele quer conversar agora. Tremendo, ele pede que ela peça ao atirador que está com ela para deixá-lo ir com seus homens e ainda diz que, se ela aceitar, nunca mais irá incomodá-la no futuro. Quem vai confiar em um gangster? O oficial Li alerta a policial Miao que eles não conhecem o atirador que está com eles, então pergunta o que farão. Ela astutamente fala que não pode deixar que Shen saiba disso e logo grita, falando que é para deixar a gangue Tubarão Louco e Wang Bin e Guan mostram suas cabeças como sinal de concordância. Wang Bin grita dizendo que os deixará ir dessa vez. Dessa maneira, a policial permite que os gangsters possam ir embora. Assim que saem de onde estão, o chefe Shen promete a si mesmo que trará mais pessoas para matar a todos da base da policial Miao. O que eu falei? Wang Bin, ao ver o chefe Shen, pede para Guan atirar, e ela mata um dos gangsters. Shen covardemente usa um dos subordinados como escudo para fugir. Guan, ao ver que não conseguiu matar Shen, lamenta, mas Wang a conforta, dizendo que ela fez o suficiente. Após os gangsters irem embora, a policial Miao pergunta a Wang e Guan quem eles são e por que os ajudaram. Wang responde dizendo que quer cooperar com ela e ainda oferece comida, dizendo que tem mais. Ela retruca dizendo que não precisa da comida dele. Ao ouvir isso,
Wang fala que pode ajudá-la a se livrar das gangues e proporcionar um ambiente seguro e pacífico, então pede para se encontrar com ela para conversar. O oficial Li fica um pouco receoso em acreditar nas promessas de Wang. A policial fala que vale a pena checar o que o forasteiro tem a oferecer, então pede para que ele entre na base. Ao entrar na base, uma arma é posta na cabeça dele. A policial Miao pede para que ele coloque tudo o que tem no chão. Ela manda uma criança revistar Wang, e esta encontra uma variedade de comida. Wang diz que pode dar toda essa comida se ela quiser e que quer cooperar com ela sinceramente. Ela o chama para conversar no segundo andar, enquanto vão para a parte de cima do prédio. O Wang pede para a policial Miao ter cuidado para a arma não disparar acidentalmente. Ela fala que ele não precisa se preocupar, pois somente atira em bandidos. Já no segundo andar, o oficial Li fica surpreso ao ver Wang Bin, mesmo assim dá boas-vindas a ele. O Wang analisa as pessoas do esconderijo. Para se enturmar com eles, pergunta se todos estão bem. No entanto, ninguém responde. A Miao Yun pede desculpa por todos. Logo explica que todos tiveram experiências muito desagradáveis antes dela os resgatarem. O Wang fala que entende. Ele percebe que a policial guardou a arma. Ela logo pergunta qual o objetivo dele. Sem perder tempo, ele fala que seu objetivo é lutar contra a gangue Tubarão Louco. Ela fica desacreditada. Então pergunta se ele sabe o total de pessoas que fazem parte da gangue Tubarão Louco. O oficial fica em silêncio ao ouvir o que o Wang disse. A criança de antes fica empolgado ao saber dos planos do Wang e pergunta se ele realmente tem coragem de atacar os gangsters da Tubarão Louco. Sorri e fala que por mais que a ideia pareça louca, a chance de dar certo, pois a gangue Cabeça de Tigre e a Urso Gigante já estão lutando. Por isso, caso consigam fazer a gangue Tubarão Louco luta com a gangue Águia Voadora, eles poderão aproveitar os benefícios de toda a bagunça. A policial concorda que caso as gangues se destruam não haverá nenhuma grande gangue na cidade. Porém, recusa dizendo não estar interessada no plano. O Wang pergunta por que ela responde dizendo que quer tomar conta das crianças como também da perna do oficial Li. Ainda diz que somente quer guardar um pouco de comida o mais rápido possível e tirar todos do local. O Wang fala que sabe o que ela e todos do esconderijo precisa, por isso promete prover comida e ajudá-la a tirar todos caso ela concorde em participar. A criança de antes fala para Xiao Yun que o Wang tem muita comida. O Wang aproveita pedindo para que ela acredite nele, pois os recursos que ele tem em mãos são centenas de vezes melhores do que esses que ele trouxe. Ela fica pensativa sobre tudo, pensando quem será o suporte do Wang, para ele ter tanta comida. O Wang, ao ver o olhar dela, fala que sabe o que ela está pensando sobre a origem dos alimentos, mas conforta dizendo que ela não precisa se preocupar, apenas precisa colaborar com ele. A Miao Yun pergunta ao oficial Li o que ele acha. Este responde dizendo que caso ela concorde irá apoiá-la. Uma das sobreviventes fala para Yun que se eles precisarem viver com constante medo enquanto se escondem é melhor saírem logo e arriscar tudo de uma vez. A sobrevivente até que pensou bem. Outra fala que não quer se tornar um fardo para a policial. Ela contesta dizendo que caso falhem morrerão. O garoto de antes grita com a policial, chamando-a de covarde, pois essa é a chance dele se vingar contra a gangue Tubarão Louco, que matou seus pais. Wang toca na cabeça do garoto, perguntando se o nome dele é realmente Xiao Nan, e então lhe dá uma bronca, dizendo que ele não pode falar assim com a policial Yun, pois as decisões que ela toma são para protegê-lo, e, se ela fosse covarde, já o teria abandonado faz tempo. A policial Yun fica aliviada ao ver que Wang explicou a situação ao garoto. Ele faz o garoto se desculpar com a policial. Ela lhe dá um tapinha na cabeça e o repreende carinhosamente. Ela pergunta a Wang como ele vai fazer para derrotar a gangue Tubarão Louco. Ele explica que já fez com que a gangue Urso Gigante e a gangue Cabeça de Tigre lutassem uma contra a outra, e que agora precisam fazer a gangue Tubarão Louco lutar com a Águia Voadora. Ele explica que, enquanto ela o ajudar a colocar mais lenha na fogueira, ele proverá suprimentos e munições. A policial explica que somente ela pode ajudar, pois o oficial está ferido e o resto são mulheres e crianças. Wang diz que ela é mais que suficiente. Wang manda o garoto fazer as malas, e a policial o manda todos fazerem as malas.
Em outro local, Guan verifica a arma da gangue Tubarão Louco. A policial Yu pergunta como somente ele e Guan podem enfrentar a gangue Tubarão Louco. Ele desconversa, dizendo que agora também tem ela. O oficial lhe agradece a cerveja. A policial Yu fala que uma cerveja vale 3 caixas de munições. Wang diz à policial Yu que ela pode pegar uma cerveja também. Ela fica admirada por poder beber cerveja depois de tanto tempo. Quando ela bebe, fica muito animada. Que animação é essa só por causa de uma cerveja? Wang anima todos para comerem, mostrando comida. Os sobreviventes ficam admirados ao verem tanta comida depois de muito tempo. Após um tempo, uma explosão acontece. Guan explica que a gangue Urso Gigante está lutando com a cabeça de tigre. Wang usa isso para mostrar à policial que ele não está mentindo. Ela fala que acredita nele por enquanto, mas pergunta por que ele não foge com Guan, já que tem muita comida. Ela ainda pergunta por que ele quer acabar com as gangues. Wang fala que está farto das coisas que elas fizeram por anos, e agora que tem poder, decidiu se livrar delas. Em pensamento, ele diz que não pode deixar a policial descobrir que seu objetivo é ouro. Wang chama o garoto, Xiaonan, e dá a arma da gangue Tubarão Louco para ele. Não sei se vai dar certo dar uma arma para uma criança. O garoto, um pouco hesitante, pergunta à policial se pode pegar a arma. Ela diz que ele pode pegar, já que Wang deu a arma. Wang incentiva Xiaonan, dizendo que ele é um homem. A policial Yu, ao ver tudo isso, se pergunta quem é Wang, pois ele deu algo que pode salvar a vida de Xiaonan, além das comidas. Assim, eles se preparam para se mudar. No outro dia, Wang e todos se dirigem pela manhã a um prédio perto do acampamento principal da gangue Tubarão Louco. Ao ver que a defesa da gangue é muito forte, ele decide atacar à noite. Já à noite, enquanto observam um grupo de gangster, decidem atacar primeiro os que estão armados. Assim, enquanto um deles sai para soltar um barrão, o outro, que está armado, é atingido na cabeça. Todos os outros entram em alerta, mas começam a morrer um a um. Eles decidem se esconder. Wang faz as duas se abaixarem e logo explica que agora devem criar problemas para a gangue Águia Voadora. O líder da gangue Tubarão Louco fica furioso por ser atacado de surpresa. Os gangsters dizem que isso é coisa da gangue Águia Voadora, por isso devem atacar logo. O líder manda todos calarem a boca, dizendo que algo está errado, pois os águias voadoras nunca ousariam começar uma guerra com eles. Ele suspeita que deve haver outra pessoa tentando provocar um conflito entre eles e os águias voadoras. Assim, manda um de seus subordinados investigar o que está acontecendo na guerra entre as gangues Cabeça de Tigre e Urso Gigante. Ainda diz que deve mandar alguém verificar se há alguma força fora da cidade e ordena que todos os grupos pequenos voltem para a base da gangue, pois não podem perder mais membros. Ele pensa que poderá usar essa situação para conquistar a gangue Águia Voadora, enquanto lida com as outras gangues aos poucos. Esse líder Shin é inteligente pra caramba, agora está explicado por que é o líder. Já na gangue Águia Voadora, os membros da gangue jogam um jogo de mesa para passar o tempo. Nessa hora, alguns subordinados chamam o líder Fei e informam que um posto de guarda está pegando fogo. Do lado de Wang Bin, ele recolhe uma arma de um gangster morto. A policial Yu fica surpresa que o pessoal das gangues Águia Voadora e Tubarão Louco são fracos. Wang explica que os gangsters estão acostumados a não sofrerem ataques, por isso, quando são atacados, não sabem como reagir. Guan chega e fala que botou fogo nos postos de guarda dos gangsters. Wang diz que tudo está pronto e eles vão embora do local. Enquanto vai embora, ele analisa a situação, falando que a luta entre a gangue Urso Gigante e Cabeça de Tigre está intensa e logo elas se destruirão, enquanto a luta entre a Águia Voadora e Tubarão Lu está prestes a começar. Por isso, comemora, dizendo que as gangues estão nas palmas das mãos dele. O garoto Wang vai ter uma surpresa, pois, quando menos esperar, o líder do Tubarão Louco vai encontrá-lo. Já na base de Wang, ele treina sua mira, mas erra tudo. Ele fica sem graça ao perceber que errou todos os tiros. A policial Yu chega ao local onde ele está e explica que ele está apenas desperdiçando balas ao praticar desse jeito. Ele se volta para ela e pede desculpas por acordá-la com os sons de tiros. Ela diz que só veio respirar um ar fresco.
Ao vê-la vestida com uma roupa fina, ele pensa que é golpe baixo ela se vestir desse jeito. Concordo plenamente com Wang. Ela agradece a ele por ajudá-la a voltar a ser quem era. Ele fica sem entender. A policial Yun saca sua arma e atira no alvo, acertando no meio de uma latinha. Ele elogia a mira dela, e ela conta que a mira de um policial não pode ser ruim. Ela então conta que, depois do início do apocalipse, além do oficial Lee, havia outros parceiros com ela protegendo pessoas comuns. No entanto, com o passar do tempo, a comida foi acabando, e por causa disso, eles se voltaram uns contra os outros e morreram um por um na frente dela. Ao ver tudo isso, ela começou a duvidar das próprias crenças, perdendo a razão e o significado de proteger os outros. Então diz que, mais tarde, conheceu os outros sobreviventes e que, por mais que os protegesse, sentia que tinha perdido a vontade de lutar contra as forças do mal. Wang fala que as 4 gangues são muito cruéis e que a comida é escassa. Mesmo assim, ela continua conseguindo cuidar de Xiaobon e dos outros. Então a elogia, dizendo que ela é incrível. Para deixá-la mais aliviada, Wang fala que ela precisa viver o momento e pergunta se ela realmente vai ensiná-lo a atirar. Ela diz que não é difícil praticar pontaria, então se aproxima dele, pega sua mão e o abraça enquanto ajusta a postura. Wang sente o corpo da policial tocando nele. Enquanto ajusta a postura de Wang, a policial Yun pergunta como ele está e se sente que a mira está certa. Ele, com vergonha, diz que está sentindo, ficando corado com a situação. Isso tudo só porque ela encostou um pouco. Ela pergunta por que ele não puxa logo o gatilho. Deixe o menino ser feliz por mais um pouco de tempo. Assim, ele atira e acerta o alvo. Wang comemora ter acertado. A policial Yun diz que, caso ele pratique constantemente a pontaria, cada vez ficará melhor. Ele diz para Yun que, quando eles destruírem as gangues da cidade, pretende levar todos para um abrigo do governo. Ela pergunta se ele realmente está disposto a levar todos juntos. Ele confirma que todos irão juntos deixar essa cidade. E assim eles voltam a treinar pontaria. A Guan observa tudo enquanto pensa que também pode ajudar a praticar. Pelo jeito, a Guan vai sofrer quando Wang formar um harém. Wang explica que a luta entre as gangues Cabeça de Tigre e Urso Gigante ficou feroz, causando várias explosões na cidade. Ele conta que aproveitou a chance para entrar furtivamente na área das gangues para reunir informações. Ele informa que a gangue Cabeça de Tigre eliminou totalmente a gangue Urso Gigante. Contudo, sofreu uma grande perda, pois apenas uma dúzia de seus membros sobreviveu. Por causa da luta das gangues, a cidade ficou infestada de zumbis. Com as outras gangues enfraquecidas, a gangue Tubarão Louco saiu com força total para atacar a Urso Gigante, que está quase aniquilada. Já na base da gangue Tubarão Louco, há poucos guardas protegendo o local. Assim, Wang invade o local, mata um dos guardas e rende um deles. Este pede para ser poupado. Wang fala que, caso ele coopere, não irá matá-lo. Guan, com a policial, chegam e informam que há apenas 2 guardas no andar que estão. O gangster fala que a comida é guardada com metralhadoras pesadas no andar acima, por isso recomenda que não vão. Wang fala que não quer comida, e sim o ouro. Ele fala que o ouro está no armazém no primeiro andar, todavia, pergunta por que ele quer ouro. Wang manda ele ficar calado e apenas mostrar o caminho. Assim, eles vão onde está o ouro. A policial pergunta se não é uma armadilha. O gangster fala que não faria algo desse tipo. A policial manda Wang deixar o gangster ir na frente, e ele obedece. O gangster vai na frente, pensando que os 3 são idiotas, pois mais à frente há uma escada que leva ao andar de cima no lado oposto. Por isso, planeja fugir quando tiver a chance e ainda planeja matar Wang para ficar com Guan e a policial Yun. Ao chegar no local, chama Wang para averiguar. O protagonista pede para a policial ficar vigiando. O gangster aproveita a oportunidade para fugir, mas ao virar para o outro lado se depara com zumbis que o matam. Eles, ao verem um monte de zumbis, ficam surpresos. Guan pergunta o que devem fazer, pois os zumbis estão bloqueando a porta do cofre. Ele propõe que devem se separar. Policial Yun contesta dizendo que isso não é bom, então percebe que Wang quer bastante ouro, mas diz que contanto que isso ajude a eliminar as 4 gangues, não irá desistir. Guan concorda,
Assim eles ficam encorajados a lutar contra os zumbis. Eles se preparam para lutar e partem para cima. Após muita luta, conseguem entrar no cofre, dando de cara com uma pilha de ouro. Eles, ao verem tanto ouro, ficam pensando em como tirarão o ouro do lugar. A policial fala que deve haver pelo menos 40 toneladas de ouro. Assim pergunta a Wang como ele transportará tanto ouro. Ele vai até o ouro para tocá-lo e mentalmente pergunta se o sistema está online. Este responde, parabenizando, e logo pergunta se ele quer atualizar o sistema. Ele pergunta quanto de ouro há no local, e este responde que são 21 mil quilos de ouro. Ao saber a quantidade de ouro, ele diz que não moverão o ouro. A policial o pergunta então por que se esforçaram tanto para chegar até onde estão. Ele explica que é responsável apenas por encontrar a localização do ouro, pois essa é a função atribuída pela organização para a qual ele trabalha, e diz que só pode falar isso para elas por enquanto. Elas acreditam em Wang. No entanto, a policial pergunta o que faz a organização para a qual ele trabalha. Ele desconversa, dizendo que só pode falar isso no momento. Vendo a desconfiança da policial, ele reafirma que nunca as machucará. A policial decide acreditar em Wang. Ele pede para elas esperarem lá fora enquanto envia a localização para a organização para a qual trabalha. A policial alerta, dizendo que ele não pode demorar muito, pois estão na base da gangue Tubarão Louco. Após elas saírem, Wang manda o sistema atualizar. Este começa a atualização, e ao terminar, é aberto o item box. O sistema informa a Wang que ele só precisa pensar nos itens que quer dentro da item box. Ele fica muito feliz ao saber a funcionalidade do item box. Agora a história vai começar de verdade. Assim, ele pede que todo o ouro vá para o item box. Após falar, as barras de ouro começam a entrar no espaço dimensional. Ele segura o item box nas mãos, logo perguntando se ainda é possível atualizar o sistema. Este responde, dizendo que será preciso 13 mil quilos de ouro para atualizar para o próximo nível, e fala que após a atualização o sistema de loteria será aberto, onde ele poderá usar ouro para usar a loteria. Wang acha caro, mas concorda em atualizar o sistema. Após a atualização ser feita, ele rapidamente pede para que o sistema de loteria seja feito. Ele é movido para a frente de uma máquina de apostas. O sistema informa que custa 45 quilos de ouro por sorteio, mas reforça que os prêmios são abundantes e absolutamente fenomenais. Wang fica um pouco incomodado pelo sorteio custar 45 quilos de ouro. O sistema informa a Wang que ainda vale a pena usar a máquina, dizendo que dinheiro é poder. Wang fica motivado, pensando que só precisa ser mais rico para ficar mais forte. Assim decide puxar a alavanca, lembrando que sempre jogou jogos de azar e era conhecido como o Rei da Sorte na Europa. Após puxar a alavanca, aparece que ele conseguiu uma ultra habilidade, mas nesse momento a máquina se move novamente, dando apenas mais um ponto em um dos seus atributos. Ele surta ao ver que foi enganado pela máquina. Grande Rei da Sorte na Europa. Ele continua tentando, mas após fazer 10 sorteios de uma vez, a máquina encerra o jogo agradecendo pelo patrocínio. Foi tapeado pelo sistema. É como dizem, a banca sempre vence. Pobre garoto Wang, desperdiçou muito ouro. Não façam igual ao Wang. Nunca joguem jogos de azar. O sistema informa que ele ganhou 2 granadas, um binóculo de visão noturna, um lançador de mísseis e 3 mísseis, um pacote de tiras apimentadas e um livro de habilidades, Mestre do Tiro. Ele, irritado, percebe que pelo menos ganhou um livro de habilidades. Logo manda o sistema abrir o painel de atributos. Este abre a janela e o parabeniza pelos seus pontos subirem. Ele pergunta o que é a habilidade Mestre do Tiro. O sistema explica que a habilidade aumenta a taxa de acerto do tiro em 10%, junto com um aumento na taxa de acerto crítico em 10%, e o alcance do tiro é aumentado em 100 metros. Ainda diz que para subir de nível é preciso matar 1000 zumbis. Wang, ao ver que somente ganhou uma habilidade, não aceita perder e decide jogar ainda mais. No entanto, como todo viciado que pensa que se jogar mais vai recuperar o dinheiro que perdeu, perde ainda mais dinheiro, conseguindo apenas 2 pacotes de tiras de especiarias com uma garrafa de água mineral, junto com uma caixa de munição para rifles e a habilidade Vajrapalm.
que adiciona 3 pontos de atributo em força, fazendo o usuário quebrar pedras com um único golpe. Wang fica animado em conseguir uma habilidade que o ajudará tanto no mundo apocalíptico como no mundo real. Ele verifica o item box e percebe que apenas há 1.900 quilos de ouro. Após tudo isso, ele pensa que precisa destruir a gangue Tubarão Louco e a Águia Voadora logo antes de voltar para o mundo real, pois precisa proteger a policial e a Guan. No lado de fora do cofre, a policial Yun bebe uma coca e fica muito feliz por conseguir beber novamente que o botão da camisa dela se solta. A felicidade foi tanta que explodiu de emoção. Ela fica envergonhada por isso acontecer. A Guan fala que se sentiu da mesma forma quando bebeu depois de muito tempo, ainda diz que seria melhor se a coca estivesse gelada. Yun concorda. Wang aparece, logo pergunta sobre o que elas estão conversando. Guan pergunta se ele enviou a localização. Ele fala que já enviou, por isso eles podem sair do local. A policial Yun propõe colocar fogo na base da gangue, porém, Wang discorda, dizendo que é melhor eles resgatarem a gangue Águia Voadora. A policial fica sem acreditar no que Wang falou. Ele reafirma que ajudar a gangue Águia Voadora é a melhor maneira de lutar contra a gangue Tubarão Louco. Na luta da gangue Águia Voadora, o líder da gangue manda trazer mais munições, pois a luta está muito intensa, enquanto um dos gangsters da gangue Tubarão Louco fala para o seu pessoal aguentar até o líder Xing chegar. O líder da gangue Xing está no carro com o chefe Shen. O Shen fala que não é um bom plano deixar os irmãos no fronte de batalha. O líder Xing fala que eles serão usados como bucha de canhão, então fala que enviou o primeiro grupo para a morte apenas para atrair o líder da Águia Voadora para um lado do prédio, enquanto outras tropas invadem os outros 3 portões que estão vazios, sem defesa. Do outro lado do prédio da gangue, um guarda patrulha quando vê pessoas escalando o prédio. Assim ele avisa outro gangster que o portão leste está sendo invadido. Este avisa o líder Fei que o portão leste está sendo invadido. Este manda explodir os invasores. Por causa disso, uma luta começa no portão leste. Quando o prédio estava para ser invadido, um gangster é morto com um tiro na cabeça. Os outros percebem que a pessoa que os atacou antes está ajudando a gangue Águia Voadora. Um dos gangsters informa ao líder Xing. O chefe Shen propõe que eles recuem. O líder com raiva joga para fora do carro. Então manda seus soldados encontrar as pessoas que estão à gangue rival. Ainda diz que quem encontrar será recompensado com um saco de farinha e uma garrafa de vinho tinto. Por causa disso, os gangsters ficam animados e partem para cima, mesmo que sejam atingidos. A Guan percebe que foi descoberta. Ela se esconde e lembra que o Wang lhe disse para mudar de localização quando ela for descoberta pelos gangsters para que estes não descubram quantas pessoas são que estão os atacando. Assim ela faz o que ele disse. O líder Fei manda mais soldados para os portões oeste e leste. Um subordinado informa que alguém está os ajudando nas sombras. O líder Fei fica grato. O Wang observa tudo de longe esperando o melhor momento para atacar. No lado do líder Xing, ele é informado que eles estão sendo enfraquecidos, pois o local dos disparos que está ajudando a gangue rival não pode ser localizado. Ainda é informado que eles perderam 20 gangsters. Nessa hora é informado também que a gangue Águia Voadora está defendendo os outros portões. O líder da Tubarão Louco fica irritado e manda atacar ainda mais. Manda avisar que caso alguém fuja, essa pessoa deve ser executada. Os tiros param por um momento. O líder Fei se pergunta por que a gangue rival está se reunindo lentamente no portão principal. Ele pergunta ao seu subordinado quantas munições eles ainda têm. Este informa que não resta muito. O líder percebe que somente poderão enfrentar o inimigo em um combate corpo a corpo. O líder da Tubarão Louco aparece no portão principal com uma metralhadora giratória em cima de um carro. Logo cumprimenta o líder Fei. Este fica irritado ao vê-lo. O líder Xing propõe ao Fei que caso ele se renda e se junte à gangue Tubarão Louco, deixará viver o Xing manda o Xing vir para cima. O líder Xing assim diz para seus subordinados que quem trazer a cabeça do Fei vai ganhar 10 sacos de farinha branca. Farinha branca, essa parece ser uma farinha diferenciada. Todos os gangsters ficam loucos ao ouvirem isso. Logo partem para cima para invadir a base inimiga. Um gangster da gangue Águia Voadora se prepara para atacar.
mas o Xing começa a disparar sua metralhadora contra a base inimiga. O Fei percebe que a arma do Xing é muito forte. Quando os gangsters iriam invadir, o Wang, no alto de um prédio, dispara um míssil na direção do carro do líder Xing. Um dos gangsters tenta avisar, mas é tarde demais. O míssil atinge o carro, que acaba explodindo. O Fei, ao ver, comemora e logo manda seus subordinados atacarem. Os inimigos tentam fugir enquanto vão até o carro do líder Xing para o resgatar. Esse ainda vivo é salvo pelo chefe Shen. Era para o Xing ter morrido, pois ele estava na parte de cima do carro. Este, ainda abalado com a situação, se pergunta quem é a pessoa que está com a gangue águia voadora no topo do prédio. O Wang comemora que tudo está indo conforme o plano, pois assim ficará tranquilo para voltar à Terra. O líder Fei fica feliz em ver como as coisas se desenrolaram, então pede ao seu subordinado que vá pegar a arma dele. O Wang guarda o RPG no item box. Nessa hora, o líder Fei usa caixas de som para agradecer ao Wang e diz que, sendo representante da gangue águia voadora, caso ele precise de ajuda no futuro, certamente o ajudará. É impressão minha ou o líder Fei parece o Ricardo Milos? Vejam a semelhança dos dois. O Wang fica incomodado e vai embora, mas ainda conta que com a guerra entre as gangues a Tubarão Louco foi a que mais sofreu, pois antes havia mais de 100 pessoas, no entanto, agora somente há 30, e mais da metade estão feridas. Assim, na base do Wang, ele comemora junto com seus companheiros. O oficial lhe fala que não acreditava que apenas 3 pessoas pudessem causar tanto dano às duas grandes gangues, contudo, lamenta que não possa ajudar por causa da perna. O Xiaobon fica irritado, pois não pode ajudar e queria ter matado alguns. A garota Xiaonan ao seu lado repreende, dizendo que ele não sabe atirar direito e é muito lento correndo. O Wang pede para que os dois parem de brigar, então diz ao garoto que ele, no futuro, conseguirá fazer algo, e ainda acrescenta dizendo que talvez confie nele para os proteger. O Wang continua e alerta que eles precisam achar outro local o mais rápido possível. A Guan pergunta para onde ele quer ir. Ele fala que irá para os subúrbios, pois lá tem poucas pessoas, por mais que haja mais zumbis. Então conta que irá embora por alguns dias, por isso eles terão que o esperar por lá, pois é mais seguro. Ainda promete trazer mais comida quando voltar. A policial o pergunta se ele está voltando para a organização. Ele confirma e diz que precisa sair por 7 dias para reabastecer. Promete também trazer uma variedade de alimentos junto com vegetais. Por causa disso, pergunta se ela quer alguma coisa em específico. Assim, todos começam a pedir algo. O Wang diz que fará o melhor, enquanto pensa que essas pessoas estão arriscando suas vidas por essas coisas, por isso se sente envergonhado. Para aliviar o clima, ele fala que está na hora de eles comemorarem, após um dia de folga de toda a dura realidade. No outro dia, eles saíram bem cedo para ir para os subúrbios. Ele conta que por mais que o lugar tenha muitos zumbis, precisa ir para lá, pois precisa matar zumbis para atualizar suas habilidades. Conta também que armou as duas crianças com armas por causa do perigo. No fim da tarde, eles chegam em um prédio. Lá, o Wang deixa uma caixa com 10.000 balas, então diz que no dia seguinte limpará os zumbis e praticará pontaria. Assim, convida as crianças para ir com ele. Estas concordam. A Guan pede para ir com eles, mas a policial fala que a pontaria dela é muito boa, por isso elas devem ir fazer outra coisa. Então, fala que elas precisam estocar comida e preparar a base, pois o Wang irá sair por um tempo. Assim, chama a Guan para colher alguns vegetais nas montanhas próximas. Em outro momento, elas encaram uma porta. A policial pergunta a Guan se o Wang também saiu da mesma forma da última vez, ficando sozinho em um quarto. Ela confirma. Já no quarto onde o Wang está, ele pede ao sistema que o teletransporte para o mundo real. Assim, após um tempo, ele comemora com seus amigos. Ele fala que está com muita fome e quer mais comida. Um dos seus amigos pergunta por que ele está com tanta fome, como se houvesse acabado de voltar para casa. Se ele soubesse de onde o Wang veio. Ao ouvir isso, o Wang lembra do mundo apocalíptico e chora enquanto come, agradecendo por poder viver no mundo dele. Os amigos dele, ao verem a situação, pensam que ficar rico foi demais para o Wang.
O outro alerta para ele tomar cuidado com o jovem mestre Lee, pois tem muitas pessoas o procurando. Ele agradece a preocupação, logo pergunta qual o plano deles após a formatura. Um deles responde que quer trabalhar em uma corretora ou imobiliária, outro responde que quer abrir o próprio negócio, porém não sabe o que fazer ainda. O Wang, ao ouvir isso, pergunta se ele está interessado em negociar joias de ouro e prata. Ele pergunta ao Wang, por que disso de repente? Ele explica que tem uma fonte onde pode comprar um lote de joias a preços baixos, então pergunta se eles não estariam interessados. Um dos amigos confirma que está disposto, ainda propõe usar a parte do dinheiro que o próprio deu. O Wang fala que não precisa, pois irá financiar todo o processo de abertura. Um deles fala que é muito caro abrir uma joalheria, por isso pergunta se ele tem dinheiro suficiente para investir. O Wang fala que vai investir 20 milhões e adicionar 1.800 quilos de ouro. Eles, ao ouvirem, começam a calcular tudo rapidamente. Ao calcularem, dá em torno de 800 milhões. Um deles, ao ouvir, fala que está errado, mas o outro confirma dizendo que está de acordo com o mercado atual. O Wang pede para eles não fazerem o cálculo ainda, pois os levará depois para verem o resto. Assim, em outro lugar, o Wang mostra a eles uma pilha de ouro. Eles ficam sem acreditar ao verem tanto ouro. Um deles abraça o ouro dizendo que caso tudo isso seja um sonho, não quer acordar. O outro lhe dá um chute nas costas para acordá-lo. Ha ha ha! Chute da poxa! E logo vai para cima do Wang, perguntando como ele conseguiu esse tanto de ouro e ainda pergunta se ele está infringindo a lei. O Wang, com dificuldade, fala que não ousaria fazer isso, então fala que juntos irão escolher a localização da loja e emitir o alvará e as outras licenças. Eles concordam. Um deles pergunta sobre a quantidade das ações para cada um. Ele fala que dará 10% das ações para cada um deles. Ao ouvirem isso, um deles fala que embora sejam amigos, 10% é muito, pois o investimento é dele. O Wang fala que confia nele, por isso pede que eles somente aceitem, então fala para o Xingping que ele, por ser o mais extrovertido, será o encarregado da administração da loja e da equipe de vendas. Este chora enquanto fala que fará o melhor que puder. Já para o Hong Fei, fala que ele será o responsável pela gestão interna da empresa enquanto aprende design de joias, pois é mais introvertido. Este aceita. O Wang ainda acrescenta que quando a loja se estabilizar, abrirá uma empresa de investimento. Logo propõe ao Xingping que ele será o responsável pela empresa de investimento. Eles abraçam o Wang enquanto choram, dizendo que não conseguem pensar em uma maneira de retribuir, pois mesmo que dessem o corpo a ele não seria o suficiente. O Wang fica incomodado ao ouvir isso e diz que está na hora deles irem. Rapaz, dar o corpo pegou muito mal. O celular do Wang toca. Ao ouvir, ele diz que chegou a encomenda. Assim eles vão para o lado de fora da casa e um caminhão chega com vários alimentos. Eles perguntam o porquê ele está comprando tantos vegetais, arroz e macarrão. O Hong Fei pergunta se ele está tentando evitar o jovem mestre Li. Ele fala que não. Assim, eles tratam de se encontrar no restaurante próximo à entrada da universidade à noite. Já nos campos da universidade, o Wang caminha pensando sobre como era sua vida, mas enquanto caminhava, alguns gangsters o encontram, perguntando se ele é o Wang Bin. O Wang logo percebe que eles vieram a mando do jovem mestre Li. Assim confirma que é o Wang e pergunta o que querem. Um dos gangsters o elogia por não demonstrar medo. Assim pergunta se o Wang conhece o dono da gangue Yagao e diz ser irmão dele. O Wang percebe que o gangster está querendo parecer ser forte. Por isso interrompe mandando parar de falar besteira. Então vai direto perguntando se o Liu mandou. Este confirma e pergunta se o Wang está pronto para ser espancado e morto. O Wang propõe que eles mudem de lugar. O homem, vendo a arrogância do Wang, aceita. Outro alerta dizendo que pode ser uma armadilha. O outro confirma, ainda pede para eles chamar mais pessoas. Assim eles vão para um lugar remoto. Já em uma floresta, o líder dos gangsters elogia a coragem do Wang. Este entende que o gangster quer saber se ele está sozinho. Então, o Wang lhe diz que não precisa testar porque está sozinho. Logo, manda todos virem para cima ao mesmo tempo. O chefe o elogia mais uma vez e ainda diz que gostaria de ter feito amizade com o Wang. Assim eles partem para cima. O Wang, vendo todos vindo para cima, usa Vajrapalm,
conseguindo dar um forte golpe em um dos delinquentes, o fazendo voar para longe. O líder dos gangsters grita perguntando se o Wang é um artista marcial. Dessa forma uma luta intensa começa. O Wang consegue se esquivar de uma série de ataques, mas tem as costas atingidas por uma lâmina, mas contra-ataca mandando a pessoa que o atacou para longe. O líder puxa uma espada para desferir um golpe fatal no Wang, mas este para a espada com as mãos. O gangster fica sem acreditar no que aconteceu. O protagonista fica irritado e desfere um golpe na virilha do gangster, o fazendo uma dor muito grande. Aproveitando a abertura, ele desfere um forte ataque com a Vajra Palm que manda o líder para longe. Wang ainda grita, mandando os outros atacarem. Os gangsters, vendo o que aconteceu, ficam com medo de avançar. No entanto, mais gangsters chegam. Wang, vendo que a situação fica mais complicada, usa o item box para sacar uma arma e dá um tiro para cima. Os gangsters recuam com medo. Um dos subordinados pergunta ao chefe Dong quem é o Wang Bin. Este diz que não sabe. Wang desafia os gangsters a atacarem se não tiverem medo de morrer, pois tem munição suficiente para todos. O chefe Dong fala para seus subordinados não terem medo, pois a arma é uma réplica de brinquedo para mostrar poder. Wang dispara um tiro na perna do chefe Dong, que grita de dor enquanto Wang assopra a fumaça da arma. Ele ainda os provoca, pedindo que venham para cima. Enquanto é ajudado a se levantar, o chefe Dong grita dizendo que matará Wang. Este aponta a arma para a cara de Dong, que, vendo que Wang certamente o matará se tentar algo, propõe que esqueçam o que aconteceu. Wang finge dar um tiro, e os gangsters pedem para não matá-lo enquanto soltam Dong no chão. Wang dá uma bronca neles, fazendo-os chorar, e ainda manda que se ferrem. Eles pedem para ir embora, e Wang, com cara de raiva, manda que saiam logo. Estes rapidamente fogem do local. Wang respira aliviado, pensando que realmente morreria. Nesse momento, seu telefone toca. Ele atende seu amigo Xingping e grita preocupado, pois soube que Wang foi levado por um grupo de pessoas. Wang o tranquiliza dizendo que os espancou. Xingping fica incrédulo, mas Wang o acalma e pergunta se ele pode vir buscá-lo. Em outro local, Xingping soca a mesa de raiva ao escutar toda a história. Wang fala que vai se esconder por um tempo e pede ajuda a Xingping para coletar informações enquanto fica escondido. Xingping o conforta, dizendo que o avisará caso algo aconteça. Wang pergunta por Hong Fei, e Ping explica que Hong Fei está com pressa para encontrar uma loja adequada enquanto espera o tempo de um mês para conseguir a licença. Ao ouvir isso, Wang recomenda que os dois encontrem um agente para não fazerem todo o trabalho sozinhos. Ainda pede para ser avisado quando os dois estiverem prontos, pois quando voltar, conseguirão colocar a loja em funcionamento. Wang se despede, dizendo que precisa se retirar para fazer algo, mas relembra Xingping de que ele não deve provocar o jovem mestre Li. Xingping concorda enquanto se despede de Wang, mas fica irritado pelo que o jovem mestre Li fez. Então, liga para Hong Fei para fazer algo a respeito. Logo após Hong atender, Xingping pergunta se o jovem mestre Li foi encontrado. Hong Fei confirma, dizendo que Li está em um bar bebendo. Já dentro do bar, o jovem mestre Li entra no banheiro para urinar. Enquanto urina, alguém o chama. Ele, irritado, manda não tocarem nele, mas antes de ver quem era, só vê um saco vindo em sua direção. Por isso, cai no chão e é espancado pelos amigos de Wang Bin. Os dois falam que irão matar o jovem mestre, enquanto alteram suas vozes para não serem descobertos. Ele fica com medo e pede para não ser morto. Após ser espancado, os dois o levam para um banheiro onde a privada está suja de fezes e o jogam de cara nas fezes. Enquanto fogem do local, ficam rindo de toda a situação. Em outro lugar, Wang Bin verifica os mantimentos que levará ao mundo apocalíptico. Após a verificação, ele se alegra pensando que Guan e os outros ficarão felizes. Então, pede ao sistema que coloque tudo no item box. O sistema informa que chegou a hora de ir para o mundo apocalíptico. Antes de partir, Wang pergunta ao sistema se as comidas podem estragar no item box. Para tranquilizá-lo, o sistema informa que a habilidade tem uma função que mantém os alimentos frescos, pedindo para Wang não se preocupar. Ao ouvir isso, ele fica mais aliviado e é teletransportado. No mundo apocalíptico, Xiao não conta os dias e diz que o 7º dia chegou, então Wang deve voltar logo. O oficial lhe fala que, mesmo que Wang não volte, todos devem ficar gratos, pois sofreram junto com ele todas aquelas dificuldades.
Diz também que não encontraria um outro homem tão bom no mundo apocalíptico. A policial Miao confirma. Guan, ao ouvir tudo isso, diz que entende os pensamentos de todos, pois também pensou a mesma coisa da última vez que Wang foi embora. Ela avisa que certamente Wang voltará novamente. As sobreviventes também acreditam e dizem que Wang não mentiria para eles. Nesse momento, eles escutam uma porta abrindo. Wang aparece dizendo que está de volta. Guan pula nele para abraçá-lo, e ele, sem jeito, diz que ela está sempre animada, ficando corado. Hahaha, duvido muito que o garoto Wang vá querer parar de vir para o mundo apocalíptico. Xiaonan chora ao rever Wang e conta que pensou que ele não voltaria mais. Wang o chama de garoto tolo e diz que, como seu irmão mais velho e um homem, nunca voltaria atrás da sua palavra. Ele reúne todos para mostrar as coisas que trouxe, mostrando as frutas para as garotas da casa. As garotas e Xiaonan comem, ficando muito felizes por sentirem o gosto de uma fruta novamente. A policial Miao fica feliz ao ver a situação. Wang a chama e lhe dá uma Coca-Cola gelada. Guan e a policial bebem e ficam emocionadas ao sentir o gosto. O desenhista aqui se empolgou um pouco. O policial Li vai até Wang e pergunta sobre os cigarros. Wang se assusta, mas mostra a caixa de cigarros. O oficial Li agradece enquanto chora. Xiaobon pede para experimentar, mas o oficial diz que cigarros não são coisa para crianças. Para acrescentar, Wang Bin chama a policial e Guan para comer guisado. Elas ficam empolgadas para comer carne após tanto tempo. Eles começam a preparar e, após um tempo, todos começam a comer. Ao sentir o gosto da comida, a policial e todos começam a chorar. Wang, chocado, pergunta se a comida ficou ruim. Miao Yun diz que a comida está boa e explica que todos se sentiram acolhidos, o que os fez lembrar de suas famílias. Wang, ao ouvir o desabafo, diz que o passado é irrecuperável por causa do apocalipse, por isso devem seguir em frente e viver bem. Ele aconselha que todos trabalhem duro para criar suas próprias casas e refúgios no mundo apocalíptico. Guan pergunta se ele já pensou em algum plano. Ele conta que o mar está ao leste, e que devem ir para lá, acrescentando que mesmo que não haja casas, podem encontrar uma ilha para servir de refúgio. Então, propõe esse plano caso todos estejam de acordo. A policial Miao e o oficial Li concordam com o plano. Xiaonan diz que todos devem fazer as malas agora e ir imediatamente, mas Wang explica que ainda não é a hora. Primeiro, eles devem brindar pela comida que têm. Wang brinda com todos pelo grande futuro que os aguarda. A policial Miao, ao ouvir Wang, tem a certeza de que escolheu a pessoa correta. Já Guan pensa que ele está bonito e sempre a deixa com uma sensação de segurança. Assim, eles brindam a um novo futuro. Wang ainda diz que trouxe roupas novas para todos. Depois da comemoração, ele distribui as roupas. Já em um quarto, Yu e Guan vasculham as roupas que Wang trouxe para elas. A policial, ao ver o tipo de roupa, comenta que são muito reveladoras. Guan mostra algumas roupas que combinam com a policial. Assim, elas escolhem as roupas que lhes parecem melhores. Enquanto isso, Wang vai tomar banho após sua chegada. Enquanto toma banho, ele pensa sobre o que deve fazer, pois já tem dinheiro suficiente para várias vidas. Ele se pergunta se ainda deve continuar a viver no mundo apocalíptico. Ao pensar nisso, lembra de sua equipe no mundo apocalíptico e decide que deve criar um abrigo para eles, pois caso o sistema quebre e ele não consiga voltar, não ficará preocupado. Nesse momento, o sistema o tranquiliza, dizendo que isso nunca acontecerá. Wang zomba do sistema, perguntando se está sendo espionado. O sistema desconversa, dizendo que está apenas respondendo às dúvidas do jogador, e acrescenta que, se ele quiser proteger seus parceiros no mundo apocalíptico, deve encontrar mais ouro para fazer upgrades. Nessa hora, Guan bate na porta perguntando se a temperatura da água está boa. Ao ouvir isso, Wang diz que a temperatura da água está ótima. Ela abre a porta e diz que quer tomar banho junto com ele. Wang se assusta e diz que não acha isso certo. Guan entra devagar, e ele, ao vê-la, fica sem acreditar na beleza dela. Hahaha, Wang ganhou na loteria. Ela entra na banheira, e Wang vira a cara e fecha os olhos de tanta vergonha. Guan o tranquiliza, dizendo que ele pode olhar. Ele tenta convencê-la a sair, mas Guan se senta perto dele e pergunta se estaria bem se ele a tratasse como sua namorada. Wang pergunta se ela realmente gosta dele. Ela responde que não sabe, mas que sempre pensa nele. Ele, sem jeito, concorda.
mas começa a ficar excitado. No entanto, pensa que Guan pode estar apenas o tratando como um irmão mais velho de confiança, por isso decide não tirar vantagem dela. O garoto Wang é um gentleman. Guan fala que está sentindo algo na banheira. Ele, ao ouvir isso, se desculpa. Ela percebe o que é e desconversa. Para confirmar seus sentimentos, ele pergunta se o que ela realmente sente é amor. Surpresa com a pergunta, ela questiona se ele não gosta dela. Wang confirma que gosta, mas explica que isso não é suficiente para ter algo com ela. Ele espera que ela descubra se o que sente é amor ou apenas gratidão. Ela diz que o que ele falou é um pouco complicado e não está conseguindo entender. Por isso, Wang diz que eles não podem avançar enquanto ela não entender seus sentimentos. Ele sai do banho, pedindo para ela pensar melhor. Ela, sem graça, fica na banheira pensando que já entendeu tudo e está disposta a ter algo com ele. No quarto, Wang se enxuga enquanto pensa que quase não conseguiu resistir. Ele se deita na cama, refletindo sobre por que está hesitando, já que Guan é atenciosa, gentil e bonita. Wang ainda sofre pelas Alquian. Enquanto ele pensa, Guan entra no quarto e o chama. Ao se virar, ele vê que ela está vestida de cosplay. Agora o garoto Wang vai com tudo. Ele fica totalmente sem palavras. Guan pergunta se o cosplay ficou bom. Se ficou. Ele se lembra que, enquanto procurava roupas para todos, encontrou um site com muitas roupas nesse estilo. Seu demônio interior tomou conta, e ele pediu várias dessas roupas. Enquanto ele pensa sobre onde comprou as roupas, Guan pula nele dizendo que entendeu seus sentimentos. Ela fala que com ele se sente bem e segura. Wang, ao ouvir isso, fica sem palavras. Aproveitando a abertura, ela o beija. A carinha dele. Após isso, eles se conhecem melhor. Vocês entenderam? Não vou falar sobre essa parte, pois pode dar ruim para o canal. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixe o like, compartilhe o vídeo e inscreva-se para ajudar o meu trabalho. Valeu!